Boa tarde, senhoras e senhores deputados, deputadas, assessores, servidores, imprensa, público presente. Sejam todos bem-vindos. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 3.441 de 2020, de autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre a política estadual de conscientização e informação sobre acromegalia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de Saúde, favorável, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável, relatoria dos deputados Fred Pacheco, Jorge Felipe Neto e Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio projeto de lei número 6.380 de 2022, de autoria do deputado Dr. Deodalto, que autoriza o Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio de seus órgãos competentes, a firmar parceria com a rede hoteleira do Estado, de modo a conceder descontos para a população fluminense. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade, de Turismo favorável, de Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional favorável, de Economia, Indústria e Comércio favorável e de Orçamento e Finanças também favorável. Relatores, deputados Dr. Serginho, Júlio Rocha, Chico Machado, Felipe Soares e Vinícius Cosolino. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda discussão. Anuncio projeto de lei número 270 de 2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que dispõe sobre a imunização de idosos com a vacina contra a pneumonia na rede pública de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das Comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emenda, de Saúde favorável com a emenda da CCJ, de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso favorável também com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável com a emenda também da CCJ. Relatoria dos deputados Rodrigo Amorim, Tande Vieira, Gisele Monteiro e Vinícius Cosolino. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio projeto de lei número 1189 de 2023, de autoria da deputada Érica Takimoto, que declara a contação de histórias em espaço público como patrimônio imaterial histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das Comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emenda, de Cultura favorável com a emenda da CCJ, Turismo favorável com a emenda também da CCJ e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatoria dos deputados Verônica Lima, Franciane Mota, Júlio Rocha e Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio projeto de lei número 4.982 de 2025, de autoria do deputado Renan Jordi, que altera a lei número 5.645 de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o evento Rio das Flores Motofest. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, relatoria do deputado Vinícius Cosolino. Em discussão,
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda discussão. Anuncio em discussão única projeto de resolução número 1144 de 2024, de autoria do deputado Marcelo Dino, que concede medalha Tiradentes, o respectivo diploma ao ilustríssimo senhor Daniel Pacheco da Vitória, subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relatoria do deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio projeto de resolução número 1183 de 2025, de autoria do deputado Jari Oliveira, que concede o diploma Zumbi dos Palmares ao senhor Pedro Antônio Francisco, mestríssimo Pedro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável, relatoria do deputado Yuri Moura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio projeto de resolução número 1239 de 2025, de autoria da deputada Índia Armelau, que concede o diploma Barbosa Lima Sobrinho ao excelentíssimo senhor desembargador Fábio Dutra. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável, relatoria do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio projeto de resolução número 1258 de 2025, de autoria da deputada Lilian Bering, que concede a medalha Tiradentes, o respectivo diploma, à ilustríssima senhora Helen Márcia Pérez. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável, relatoria do deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Para a declaração de voto, minha querida amiga deputada autora Lilian Berg, por favor. 1 minuto. Perdão, Lilian, está aberto. Obrigado, presidente. Queria dizer que a doutora Helen Pérez é um nome não só da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. Então, muito obrigado a todos os colegas que votaram a favor dessa medalha, que não só para nossa enfermagem, mas para todo o Estado do Rio de Janeiro é fundamental. Muito obrigada. Senhor presidente, o senhor me concede uma parte? Machado, claro. Eu gostaria de parabenizar a Lilian por essa indicação da Helen. Helen é uma pessoa da nossa região, lá de Italva, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa do bem, uma pessoa que ajuda muito a todos, principalmente nessa questão da enfermagem. Então, eu quero cumprimentar e dizer da minha alegria por essa lembrança. Tá bom, deputada? Muito obrigada. Obrigado, deputada Carla Machado. Anuncio o projeto de resolução número 1321 de 2025, de autoria da deputada Dani Monteiro, que concede a medalha Tiradentes, o respectivo diploma a Hilton Krenak. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável, relatoria do deputado Yuri Moura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 783 de 2023, de autoria da deputada Marina do MST, que dispõe sobre a criação da política de reinserção das vítimas de trabalho em condição análoga de escravo no mercado de trabalho e dar outras providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, favorável com emenda, de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, favorável também com emenda, de Educação, favorável com emendas, e de Economia, Indústria e Comércio, favorável. Relatoria dos deputados Vinícius Cozzolino,
Dani Balbi, Dani Monteiro, Alan Lopes e Bruno Boareto, pendendo de parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle e pendendo de parecer da Comissão de Constituição e Justiça, as emendas das Comissões de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, de Direitos Humanos e Cidadania e de Educação. Pela ordem, presidente. Deputado Tiago Rangel. Presidente, só para esclarecer aqui para os nobres colegas, que não fui eu que arrumei briga em Campos, no sábado, no show de Belo. Só para deixar claro que já chegou uns 7 colegas aqui falando que eu arrumei confusão lá. Foi não, porque domingo você estava na igreja, eu te encontrei lá em Guarulhos. Obrigado. Você viu como é que quebra o Conselho de Ética, né, Minca? Deputado, querido amigo, presidente Rodrigo Amorim, por favor, para emitir o parecer. Presidente, quero me dirigir a Vossa Excelência e ao nosso senador Marquinhos da Mesa. A gente teve uma discussão hoje na CCJ importante em relação à tramitação processual. Tem alguns pareceres de comissões, e nesse caso em especial não teve parecer ainda na Comissão de Orçamento. Então, a gente tem dado pela CCJ parecer às emendas de plenário dos deputados, também tem dado, que tem que ser dessa forma, parecer das comissões, as emendas das comissões e eventuais substitutivos. Por isso que muitas vezes a gente tem feito questão de ordem pedindo para o projeto retornar à CCJ, porque eventualmente uma emenda ou um substitutivo de alguma comissão temática pode tornar o projeto inconstitucional e somente a CCJ pode dizer, e óbvio, o plenário que é soberano, podem dizer que um projeto é inconstitucional ou ilegal. Então, nesse caso em especial, é mais um que pode ter algum problema de tramitação na frente, porque ele ainda não recebeu o parecer da Comissão de Orçamento. Foi objeto de uma fala nossa hoje, presidente, e um debate nosso, primeiro estabelecer, de acordo com todos os membros da CCJ, um regramento de tramitação para a gente discutir com a mesa diretora e com a presidência. Depois, fazer um apelo, presidente, no que diz respeito ao trabalho das comissões. Algumas comissões não têm feito as suas sessões, portanto, tem vindo a pauta com deficiência Dr. Robson, tem vindo a pauta os projetos com deficiência de pareceres das comissões. Isso se dá porque as comissões não estão trabalhando, muitas delas. Então é necessário fazer um esforço aí com a presidência, da gente tomar medidas para as comissões efetivamente trabalharem. Porque quando a presidência assume, fica uma luta de todas as bancadas implorando por espaço em comissões. Aí determinados deputados são presidente de comissão e não fazem uma audiência sequer nas comissões. Aí isso atrapalha a tramitação da presidência, da Comissão de Orçamento, da CCJ, porque a gente fica pendente de parecer de uma série de comissões e empobrece o trabalho legislativo. Então, fazer esse apelo vai ser objeto que a CCJ vai levar ao Colégio de Líderes. Já conversei com Vossa Excelência mais cedo, mas é nesse sentido, só para esclarecer o que saiu na imprensa ainda há pouco. E aí eu vou aproveitar o ensejo para dar o parecer, presidente, fazendo esse preâmbulo. O parecer da CCJ é favorável à emenda número 1 da Comissão de Direitos Humanos, favorável com subemenda à emenda número 1 da Comissão de Trabalho, contrário às demais emendas, presidente. Muito obrigado, deputado Amorim. Pegando um gancho na fala de Vossa Excelência, eu já vou marcar, deputado Amorim, o Colégio de Líderes, mas desde já, deixando ressaltado aqui a todos os parlamentares que fazem parte das comissões, que neste semestre nós vamos começar a ser implacáveis, porque lá atrás é sempre uma briga, todo mundo quer ser, uma confusão para a gente equacionar e colocar todo mundo nas comissões. Aí na hora de pegar a mão na massa, e aqui não vou dar nome a ninguém, que a gente não está crucificando ninguém. Agora, quem não quiser, tenha a hombridade de encaminhar o ofício, se autodestituindo, para que a gente coloque quem de fato queira participar, porque a produção da casa não irá ser paralisada por conta disso, sob pena da presidência substituir automaticamente aqueles que não participarem das comissões. Senhor presidente, gostaria de levantar mais uma questão. Luiz, perdão, que o Flávio estava na frente, perdão. Presidente, levantar uma questão relacionada a esse tema, que a gente acabou que tem um acordo, mas que nem todas as comissões têm cumprido, que é das reuniões presenciais, especialmente quando for discutir pareceres que tenham polêmica. Porque a gente fazer reuniões virtuais para facilitar, para limpar a pauta da audiência, a gente tem completo acordo, mesmo não havendo previsão regimental para isso, porque a gente quer que as comissões funcionem.
Agora, tem que ter um bom senso dos presidentes, dos temas que demandem discussão, que tem divergência, que vai ter emenda, que vai ter que buscar acordo ou mesmo fazer uma votação diante do dissenso. É importante que a reunião seja presencial. Nesse sentido, a CCJ faz toda semana as reuniões presenciais e dirime todas as suas divergências. E isso tem sido muito importante. Então, eu queria também, presidente, que a gente fizesse esse debate, porque dependendo do tema, um tema polêmico, espinhoso, a gente perde a oportunidade de construir um acordo, mesmo quando tiver diferença. E 2, fica o impasse do parlamentar se sentir tolhido da sua atribuição de intervir num projeto, quando aquele projeto é importante. Também queria colocar, presidente, Vossa Excelência, pensar sobre essa questão e ajudar se a gente a ter um acordo, porque eu acho que as reuniões virtuais elas podem ser uma ferramenta para nos ajudar, mas não para atrapalhar que a gente participe do processo legislativo. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Pela ponderação, deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, primeiro dizer que na explanação do deputado Rodrigo Amorim, ele tem absoluta razão. A gente discutiu, inclusive, como testemunha aqui a deputada Élica Takimoto, o deputado Carlos Mink, essa questão em profundidade hoje na Comissão de Constituição e Justiça. E quanto à questão de ordem do deputado Flávio Serafini, eu fui aqui derrotado em plenário, porque se dependesse da minha vontade, não tinha nem reunião de plenário com presença virtual. Mas a maioria assim decidiu. Mas o bom senso tem que prevalecer. Nas reuniões das comissões permanentes, se é um tema rotineiro, sem importância, não há problema nenhum fazer a votação virtual. Mas quando tem que discutir projetos, das pareceres, é insubstituível a reunião presencial. E terceiro e último, senhor presidente, nós temos uma pilha de comissões permanentes. Uma pilha de comissões permanentes. Com todo respeito aos 69 outros parlamentares, se alguém quer presidir comissão, tem que ter responsabilidade para aquela comissão. Ela tem que ser reunida, aparecer, etc. Ninguém é obrigado a presidir comissão. Mas se o preside, cumpre o que manda o regimento. Né? E também, senhor presidente, uma última questão. O regimento interno prevê um número de faltas possíveis e admissíveis. Ampliou, foi acima dessas faltas, dá o lugar a outro. Né? Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Presidente, pela ordem. Deputado Obel, por favor, irmão. Presidente, aproveitando o ensejo do assunto em voga, eu, como membro titular da Comissão de Saúde, e acaba que, tendo um mandato muito pautado nas fiscalizações, nas cobranças, nas denúncias, as minhas redes sociais acabam virando, né, um canal de denúncias, de reclamações. E tem sido recorrente as reclamações com as unidades de saúde do nosso Estado. Todos sabem muito bem que eu sou líder da maior bancada dessa Casa Legislativa, da Assembleia Legislativa, do PL, Partido do Governador. Porém, na última reunião que nós tivemos, eu como líder do PL, o deputado Rodrigo Amorim como líder do governo, deixei muito claro ao governador que não teria o meu mandato tolhido no que tange às fiscalizações. Através das fiscalizações, a gente busca um atendimento de excelência para a população. E aí, presidente, como eu disse anteriormente, tenho recebido muitas reclamações, principalmente nas unidades de pronto atendimento do nosso Estado. Falta de atendimento decente, falta de insumo, falta de medicamento e, muitas vezes, ausência do profissional na unidade de pronto atendimento, deputado Jari. Isso é algo inaceitável. E o governador foi muito claro comigo, presidente, que quer que as fiscalizações aconteçam, porque o pagamento aos OS estão em dias, o pagamento dos médicos estão em dia. É muita sacanagem o médico lá assinar o ponto e ir embora. Muitas das vezes assina o ponto com a anuência do diretor, do administrador da unidade de atendimento da saúde, e a população fica padecendo por esse atendimento. Então, presidente, quero deixar claro aqui e fazer um pedido
ao deputado Pedro Ricardo, presidente da Comissão de Saúde. Estou encaminhando para a Comissão de Saúde diversas denúncias e reclamações e peço que aconteça essa reunião que não vem acontecendo das comissões, para que nós possamos deliberar as fiscalizações através da Comissão de Saúde. Então fica aqui, né, o meu desabafo, trazendo a voz da população para dentro do parlamento. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Paubel. Pela ordem, presidente. Deputada Érica Takimoto. Tá, rapidamente, presidente, queria saudar e anunciar a presença de um grupo grande aqui de estudantes da UFRJ, que veio aqui conhecer o plenário, veio conhecer o nosso trabalho. Eu fui graduada, a minha graduação foi feita lá na UFRJ. Sejam Lembrando que a UFRJ hoje é considerada uma das melhores universidades da América Latina, a segunda no ranking do Brasil. Então, bem-vindos, bem-vindas, aproveitem bem aqui. É um ambiente bacana, né? Da gente, isso, com certeza. A gente agradece a presença. No mínimo, bem curioso. Obrigada, presidente. Obrigado, Érica. Deputado Mink, por favor. Rapidinho, só para reforçar aqui o que falou a minha companheira Érica, também saudando, eu como professor de Geografia da UFRJ, dizer que a gente tem que sempre ter um olhar de carinho sobre a UFRJ, vendo inclusive as questões de segurança no campus e as questões das obras necessárias para várias das unidades que estão em situação precária e apoiando sempre a inclusão e a democracia interna. Parabéns, viva o UFRJ. Senhor presidente. Presidente, me permite pela ordem, presidente? Obrigado. Obrigado, deputado Mink. Deputado Amorim, por favor. Presidente, essa casa já foi acusada algumas vezes, inclusive pela imprensa, que nos falaram, presidente, que somos o novo cangaço, né? Que a gente queria interferir na segurança pública. Quero falar de forma objetiva. Eu, particularmente, sei que é o sentimento de Vossa Excelência, como de todos os colegas dessa casa, que a gente não quer interferência política nas polícias. Isso é um fato. Mas, por outro lado, a gente exige que haja, por parte do comando das polícias, aí eu estou me referindo especialmente ao comando da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Se o atual secretário tem o anseio pessoal de ser candidato, isso diz respeito ao processo político. Hoje foi até curioso, porque num desses canais de bairro populares na imprensa, senhor presidente, Vossa Excelência, que é o meu candidato ao governo do Estado, como de muitos aqui, e se Deus permitir será o futuro governador desse Estado, houve inclusive uma enquete num desses canais de bairro, veja só, Mink, perguntando o seguinte: quem será o próximo governador do Estado? Coronel Menezes ou Rodrigo Bacelar? Eu não sei qual é a pretensão dele, do atual secretário, se ele quer ser candidato a governador, se ele quer ser candidato a deputado, faz parte do processo político, e tenho certeza que será um grande parlamentar se ganhar a eleição. Porque também nesse processo é o seguinte, é igual o Garrincha, né? Tem que combinar com os russos. Não adianta só querer ser deputado, não adianta não somente querer ser governador, dizer que é o melhor governador, dizer que é o melhor deputado, tem que combinar com o eleitor. Se ele conseguir tratar com o eleitor, entregar e receber das urnas o respaldo eleitoral e ser deputado, tenho certeza que vai ser um grande deputado para a nossa segurança pública. Mas, o que eu quero dizer, presidente, como é um grande secretário de Polícia Militar, mas eu quero dizer que tem que haver respeito em relação à política também. Boa parte das coisas que acontecem na Polícia Militar, longe de querer interferir no comando das polícias, é necessário que tenha um mínimo de diálogo, sobretudo com aqueles que fazem a pauta da segurança pública e que são aliados de primeira hora do governo. O que não pode, sob o ponto de vista até da gente perder a narrativa de respeito institucional e falar em nome do governo, não pode a gente ser surpreendido por muita coisa que acontece pelo BOL PM, no meio da madrugada, deputado Paubel. E aqui eu não estou entrando, sei que o deputado Chico Machado foi vítima desse processo, eu não estou aqui entrando nas minúcias regionais, não estou entrando nas promoções, mas são muitas demandas que nos chegam da polícia. Por exemplo, presidente, eu tenho um questionamento sobre a validade dos coletes à prova de bala no Estado do Rio de Janeiro, porque está em trâmite hoje, na Polícia Militar, um processo licitatório para compra de colete balístico. Agora, por que cargas d'água esse processo foi deflagrado da maneira que foi deflagrado? Isso remete a gente depreender o quê? Que o colete hoje está vencido? E aí entra a preocupação de todos nós que fazemos a segurança pública, o receio
com a vida dos policiais que estão vestindo o colete. Porque se for para usar colete vencido, presidente, é melhor pedir ao deputado Mink que ceda algum dos seus coletes, que são mais bonitos, pelo menos, que o da PM. E aí, já que não estão protegendo nada, pelo menos usa o colete do deputado Mink, que é mais bonito. Então, brincadeiras à parte, presidente, é necessário que seja estabelecido uma relação institucional da Polícia Militar com essa casa, e até que para que a gente possa, que é base do governo, que a gente possa fazer, inclusive, a defesa da boa política de segurança que está acontecendo, da redução de números, desde que tenha diálogo institucional, respeito, e que os projetos políticos desse momento sejam deixados de lado. O discurso que prevaleceu em relação ao governo, inclusive, é o seguinte: houve uma antecipação do calendário eleitoral. Não foi isso que a imprensa falou o tempo inteiro? Então eu faço um apelo também que não aconteça antecipação do calendário eleitoral por parte de alguns gestores que ainda não são governador. Pode até ser postulante, mas se existe diálogo por parte do governador, se existe diálogo por parte do chefe de poder, é necessário que tenha a mesma direção institucional por parte de alguns secretários aqui no governo do Estado do Rio. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Amorim. Vamos dar sequência ao projeto para emitir o parecer pela Comissão de Orçamento e Finanças. Deputado Carlos Macedo, por favor, nosso vice-presidente da Comissão de Orçamento. Boa tarde, presidente. Acompanhe a CCJ. Muito obrigado, deputado Carlos Macedo. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir, deputado Carlos Mink. Eu pergunto se a deputada Marina quer discutir antes ou prefere que eu discuta antes. Então vou discutir, presidente. E eu vou falar disso. Projeto não, lei. Presidente, eu venho aqui a esse microfone defender o projeto da deputada Marina do MST, que está aqui do nosso lado. Por quê? Ela quer ter uma política de reinserção das vítimas do trabalho em condições análogas à escravidão. Por que isso é importante? Bom, todo mundo sabe o que foi a escravidão. Uma mácula na nossa história. Algo horrível, mas que deve ser conhecido e estudado. Eu sou coautor, junto com o professor Josemar, que está aqui do meu lado, de uma lei que veda as pessoas envolvidas no trabalho escravo de ocuparem cargos, participarem de licitações e coisas do gênero. Como a gente já aprovou outras leis para pessoas envolvidas com crime contra mulheres ou contra crianças. Então, essa nossa lei, que já é lei, está em vigor. A gente tem que fazer o cúmplice e ver se ela está sendo mesmo respeitada. Agora, a deputada Marina, preocupada com a mesma questão, ela já tem um olhar para diante. Muito bem, e as vítimas? Muitas vezes chega o MPT, Ministério Público do Trabalho, junto com a Polícia Federal, e liberta essas pessoas que eram vítimas de um trabalho equivalente à escravidão, análogo. Muito bem, e a deputada Marina se pergunta, e o que será da vida desses libertados, que ficaram às vezes anos confinados, sem carteira de trabalho, sem salário, em condições sanitárias horríveis, com doenças, afastados das suas famílias? Muito bem, foram libertados, mas e daí? Como vai ser a reinserção deles? Daí a importância desse trabalho. Eu quero só finalizar, presidente, dizendo que no passado eu participei, falei isso outra vez aqui, de pelo menos 2 ações de libertação de pessoas em trabalho equivalente à escravidão. Uma delas foi em Barra Mansa, numa plantação que levava madeira para a então siderúrgica Barbará. Eram todos trabalhadores negros, vindo todos do mesmo município, Sabará, de Minas Gerais, e estavam 1 ano confinados lá, não podiam nem sair, tinha guarda armado em volta. Isso não era nem análogo, era propriamente tal. E o outro foi em Resende, na subida para Visconde Mauá, tinha um aviário enorme e eram basicamente mulheres, muitas idosas, trabalhando em aviário também sem nada, sem salário, com aquele esquema de dívida, estavam sempre devendo tudo.
Então, eu conheço isso, eu participei dessas ações junto com o Ministério Público do Trabalho e junto com a Pastoral da Terra, que se preocupava muito com isso e preocupa ainda. Então, presidente, eu estou falando isso aqui para chamar a atenção e apoiar e chamar uma discussão mais profunda sobre esse trabalho análogo e sobre as vítimas e como ampará-los. E, naturalmente, a deputada Marina vai explicar melhor como esse projeto, sendo aprovado e virando lei, como essas vítimas vão ter mais condições de serem reinseridas no trabalho, no mercado de trabalho. Obrigado, deputado Mink. Deputado professor Josemar, por favor. Primeiro é saudar a deputada Marina do MST por esse projeto que visa a inserção das pessoas que foram escravizadas, né, ou sofreram trabalhos análogos à escravidão, no mercado de trabalho. Nós, como o deputado Carlos Mink já colocou aqui, nós temos um projeto que proíbe, né, uma lei, na verdade, que proíbe empresas que são processadas pelo trabalho análogo à escravidão de estabelecerem relação de licitação e de estabelecer convênio com o Estado. A proposta da colega ela é extraordinária. E digo por quê? Porque muitos desses que são resgatados não têm inserção, ficaram muitos anos. E a escravidão, o trabalho análogo à escravidão, ele está mais perto da gente do que a gente imagina. Né? Você pode pegar aqui, eu tive a oportunidade de participar de um seminário organizado pelo Ministério Público do Trabalho, onde eles mostravam que tem a escravidão urbana, que é muito comum em lanchonetes, né, que pegam geralmente o trabalho do imigrante, que vem para o nosso estado, né, e acabam trabalhando de forma análoga à escravidão, né, num sistema parecido com o barracão da Amazônia, aquele sistema onde a pessoa está permanentemente em dívida, morando em condições muito ruins. Então, muitas dessas pessoas não têm condições, inclusive, de retornar ao mercado de trabalho e não fogem, né, do suposto cativeiro, se entre aspas assim pudermos chamar, porque não têm condições de se inserir no trabalho. Então, o trabalho da colega proposta, a criação de uma política, na verdade uma política pública ampla, que tem que se tornar inclusive um programa, é muito fundamental. Então fica aqui o meu elogio à deputada Marina do MST e vamos juntos trabalhar para que esse projeto, na Comissão de Trabalho, da qual eu sou vice-presidente, temos a nossa presidenta, a deputada Dani Balbo, possa pensar políticas e propor, né, ao governo do Estado e à sociedade civil carioca e fluminense política para estabelecer e inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Parabéns, deputado. Obrigado, deputado professor Josemar. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado a redação do vencido para a segunda discussão. Para declarar. Deputada autora, querida amiga Marina do MST, para a declaração de voto. Obrigada, presidente. Queria agradecer muito aos nobres colegas que fizeram essa belíssima discussão, defendendo a importância desse projeto de lei que cria uma política de reinserção das vítimas de trabalho em condição análoga no mercado de trabalho e da outras providências. E digo aqui, análoga à escravidão, presidente, isso tanto o deputado Mink como o professor Josemar já trouxeram, a importância que nós temos de, nos dias de hoje, à luz da contemporaneidade, discutir, estudar, entender do que se trata o trabalho análogo à escravidão hoje, nos dias de hoje. O trabalho análogo à escravidão no século XXI. E eu venho da luta pela terra, então tenho muita familiaridade com o tema do trabalho análogo à escravidão no campo, que ainda existe muito. Porém, hoje o trabalho análogo à escravidão não se limita somente ao campo, mas se dá em muitas áreas, em muitas cidades, pequenas, médias e grandes cidades, né? De muitas áreas, tanto dos imigrantes que não conseguiram se regularizar ainda no país,
o próprio trabalho doméstico, da costura, enfim, tem tantas áreas que estão envolvidas hoje o tema do trabalho análogo à escravidão. Então, por isso, nós estamos propondo a criação dessa política de reinserção no mercado de trabalho dessas vítimas do trabalho análogo à escravidão, tanto do campo como da cidade, né? Que o Estado possa permitir, através de políticas públicas, através de proposições concretas, que essas pessoas libertadas do trabalho análogo à escravidão tenham, de fato, uma reinserção, tanto com o trabalho, com a produção, como também das garantias, das qualidades de vida e da dignidade humana sua e de suas famílias. Então, quero agradecer muito a todos os parlamentares que votaram a favor, que defenderam. Acho que essa é uma lei que vai contribuir muito para o conjunto da sociedade fluminense. E, por último, presidente, gostaria de abrir a coautoria para esse projeto, visto que é um projeto, um programa, a criação de um programa importantíssimo, né? E eu gostaria também de partilhar essa construção junto com os demais colegas aí que se proporem a partilhar a coautoria com a gente. Obrigada. Senhor presidente. Obrigado, deputada Marina. Coautoria Flávio Serafini, Érica Takimoto, Lilian Beric, Carlos Mink, professor Josemar Tiaju. Valdo Ceasa. Para declarar voto. Samuel Malafaia. Deputada Tiaju, por favor. Senhor presidente, bem rapidamente, eu quero primeiramente parabenizar a iniciativa da nossa colega deputada Marina, do MST, que traz aí a possibilidade da criação de uma política de reinserção das vítimas de trabalho em condições análogas à escravidão no mercado de trabalho. Importante, primeiro, porque o tema traz, de certa forma, um combate a esse tipo de trabalho. Segundo, a reinserção daqueles que foram libertos, livres desse trabalho análogo à escravidão, que muitas das vezes ficam à margem e no limbo da sociedade, sem ter a oportunidade de reinserção no mercado de trabalho, tornando-se duplamente vulnerável, possibilitando, inclusive, a que eles caiam na cilada de novo da analogia à escravidão. Então, um programa que garanta a essa população uma reinserção no mercado de trabalho é de suma importância. Quando fui secretária de assistência do nosso querido município do Rio de Janeiro, trabalhamos muito com os migrantes, fazendo exatamente um trabalho de possibilidades para que eles estivessem inseridos em algum mercado de trabalho para não cair nas ciladas desses trabalhos escravos ou análogos à escravidão. Então, parabéns à nossa colega, já pedi a coautoria, e é importantíssimo, é um programa importante, inclusive para ser inserido na nossa Secretaria de Desenvolvimento Social também, para um trabalho com os migrantes, para que eles não caiam nessa armadilha tão cruel que é o trabalho análogo à escravidão. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Tiaju. Deputada Lilian Beric, por favor. A bancada do PCdoB agradece e também agradece muito a Marina e também parabeniza por esse projeto. Nós, enquanto profissionais de enfermagem, presidente, nós sempre estivemos do lado dessas pessoas, porque todas as vezes que existe alguém que é preso ou até mesmo, eu vou usar a palavra torturado, dentro de um processo análogo à escravidão, essas pessoas, o Sistema Único de Saúde as acolhe. Muitas vezes a gente pega, enquanto enfermagem, dentro desse processo das emergências, essas pessoas desidratadas, essas pessoas com ferimentos, essas pessoas, as mulheres violentadas, porque não é só o processo de trabalho, mas sim a violência sexual que acontece dentro desses espaços. Então eu quero dizer de novo, nós estamos no agosto lilás, não a violência contra a mulher e principalmente a violência dessa mulher trabalhadora, porque a minha enfermagem corresponde à maioria de mulheres e essas mulheres são trabalhadoras e elas é que sofrem mais em relação à exploração análogo à escravidão. Parabéns, Marina de MST, e vamos em frente. Também pedir a coautoria, presidente. Obrigado, deputada Lilian Beric.
registrar a presença do vereador de Areal, Robinho da Vila. Seja bem-vindo à Assembleia Legislativa. Ao também vereador de Valença, Átila Paiva Pereira. Seja muito bem-vindo aqui no Parlamento. Feliz em tê-los aqui conosco. Anuncio o projeto de lei número 1916 de 2023, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a atuação do profissional fisioterapeuta especializado em oncologia e parâmetros assistenciais mínimos nas unidades que prestam serviço de radioterapia na rede pública de saúde e instituições credenciadas ao SUS no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social e Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado presidente Rodrigo Amorim. Pode incorporar o texto? Presidente, votar pela constitucionalidade com emenda. Presidente, o parecer é pela constitucionalidade com emendas. O deputado Luiz Paulo era autor de uma emenda e conversou com a autora, a deputada Tia Ju, e aí eu estou incorporando ao parecer da CCJ o texto exato da emenda do deputado Luiz Paulo para o projeto fluir. Então, o parecer é pela constitucionalidade com emendas. E o deputado Luiz Paulo parece que vai retirar a emenda. Isso, presidente. Estou retirando a minha emenda. Está retirando? Porque ele aproveitou na CCJ. Perfeito, então, Luiz. Muito obrigado. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Pela Comissão de Saúde, deputado Felipe Poubel, por favor. Presidente, acompanha a CCJ. Muito obrigado, amigo. Pela Comissão de Trabalho, deputado professor Josemar. Deputado Val Ceasa, por favor. Val saiu ou saiu? Deputado Flávio Serafini, por favor. Parecer favorável. Muito obrigado, deputado Flávio Serafini. Pela Comissão de Orçamento, deputado Carlos Macedo. Parecer favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação a emenda da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para a declaração Deputada Tia de Ju, voto. por favor, nossa autora do projeto de lei. Senhor presidente, primeiramente eu quero agradecer aos nossos pares por votar em primeira discussão esse projeto de suma importância, que inclui aí o profissional fisioterapeuta nos espaços oncológicos, e tem uma emenda da CCJ, que aqui nós tratamos especificamente da radioterapia, mas com a emenda da CCJ também estará incluída a questão oncológica como um todo. Senhor presidente, são processos. Ontem, aqui a deputada Lucinha, que foi vítima de um câncer de mama, já trazia a saga desse tratamento. É um tratamento que traz muitas questões cumulativas e inflamatórias devido ao próprio processo local, onde a pessoa recebe todo esse tratamento radiológico. Ter um profissional ali constante é de suma importância. A qualidade de vida do paciente melhora, a segurança no espaço onde esse paciente está tendo e recebendo o tratamento também se torna muito mais humanizado, e ali se trata as potencialidades das complicações que o tratamento da quimioterapia e radioterapia trazem para o paciente. A abordagem preventiva também, que com a presença do profissional fisioterapeuta também é bastante estimulada. Isso vai trazer um menor custo ao tratamento prolongado de complicações que já serão evitadas durante o processo. Deputada Lilian Bergen, que é enfermeira, sabe disso. Então, nós estamos aqui trazendo a possibilidade de uma melhor qualidade de vida para os pacientes oncológicos e que fazem o tratamento de radioterapia,
incorporando a redução de custo que haverá na área da saúde com esse tratamento específico no momento em que o paciente recebe ali a sua radioterapia para se tratar e a quimioterapia. Agradeço e é de suma importância o fisioterapeuta estar inserido nesses espaços. Agradeço também ao deputado Luiz Paulo pela emenda, muito importante, com relação à apresentação do profissional estar totalmente vinculado ao CREFITO, para que tenha ali a certificação e a qualificação exigida por lei. Muito obrigado e que sigamos aí dando possibilidades, presidente, de uma melhor qualidade de vida aos pacientes oncológicos que fazem tratamento de radioterapia. Obrigado, Tia Ju. Deputado Felipe Pobel, por favor. Presidente, para declarar voto aqui, já parabenizando a deputada Tia Ju pelo projeto meritório, de suma importância, e a gente acaba apoiando todos os projetos que visam melhorar a qualidade de vida do cidadão carioca, principalmente voltado para a saúde. E aí, aproveitando o ensejo, eu quero coautoria, presidente. Aproveitando o ensejo, deputada Tia Ju, nós que somos deputados atuantes, fiscalizando, cobrando, denunciando, eu queria aqui trazer mais uma denúncia que eu tenho recebido com muita insistência, deputado Rodrigo Marinho, muita denúncia. Infelizmente, muitos pacientes que estão na fila do CIGEG, presidente, seja por uma cirurgia, seja por uma transferência, têm sofrido com essa demora, e a falta de capacidade da gerência da fila do CIGEG, Tia Ju. Pacientes que estão em estados de urgência, de emergência, sofrem. E muitas vezes tem que recorrer a políticos, tem que recorrer a vereadores, a deputados, para conseguir agilizar a sua transferência ou o agendamento da sua cirurgia. Isso é um absurdo. A saúde é um direito de todos, garantido pela Constituição, e não é cabível para o paciente ficar correndo atrás de parlamentares para conseguir agilizar o seu atendimento. Então, presidente, é mais uma reclamação, denúncia, desabafo, a qual estarei levando para a Comissão de Saúde, deputado Tia Ju, porque a população padece por atendimento de excelência na saúde do nosso Estado. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Pobel. Anuncio o projeto de lei número 2026-2023, de autoria do deputado Renato Machado, que dispõe sobre o uso de aparelhos sonoros ou musicais no interior dos transportes coletivos intermunicipais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, e de Transportes, favorável com substitutivo da CCJ, relatoria dos deputados Rodrigo Amorim e Dionísio Lins, pendendo de pareceres das comissões de Cultura, de Economia, Indústria e Comércio, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Cultura, deputado Tiago Galhaço, deputado Chico Machado, está aqui? Deputado Carlos Mink, por favor. Chico está aqui, perdão, Mink, perdão. Acompanho o parecer da CCJ, senhor presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, o deputado Bruno Boareto. Deputado Tiago Rangel, por favor. Repete, por favor, Tiago, no microfone, para constar na gravação, por favor. Repete lá, por favor, que eu abri. Muito obrigado. Pela Comissão de Orçamento, deputado Carlos Macedo, por favor. Deputado Alexandre Quinoploc. Favorável. Muito obrigado, deputado Alexandre Quinoploc. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Próximo da pauta, 4555, retirado da pauta a pedido da própria autora. Anuncio o projeto de lei número 5.240 de 2025, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do ex-aluno do Colégio Pedro II, pendendo de parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Para emitir o parecer, deputado presidente Rodrigo Amorim. Parecer é pela juridicidade, presidente. Com o parecer emitido em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda discussão para discutir, para a declaração de voto, deputado Samuel Malafaia, autor do projeto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero agradecer aos meus nobres colegas pela aprovação na primeira discussão do projeto de lei 5240/2025, de minha autoria, que cria o dia do ex-aluno do Colégio Pedro II. Vejam bem, o maior legado que um pai pode deixar para os seus filhos é a educação. O maior legado que um presidente de um país pode deixar, e os seus governantes também, para o povo também é educação. A educação é a base para o desenvolvimento de uma nação. O Colégio Pedro II, fundado em 1837, é uma instituição pública de ensino das mais tradicionais do Brasil. Tem grande impacto na vida de seus alunos. E o colégio foi responsável pela educação de figuras importantíssimas da sociedade brasileira. Seu quadro de egressos possui grandes nomes que influenciaram na vida, na sociedade brasileira e aqui atuaram no Rio de Janeiro como alunos e hoje, e nas épocas, foram ex-alunos desse colégio tão importante. Por exemplo, o presidente da República, Nilo Peçanha, ex-presidente Rodrigo Alves, Hermes da Fonseca, Floriano Peixoto e Washington Luiz estudaram no Pedro II. Escritores como Manuel Bandeira e profissionais de destaque em diversas áreas, médicos, poetas, juristas, professores, historiadores, jornalistas, tal como a Fátima Bernardes, estudaram nesse colégio tão importante. O Colégio Pedro II, com certeza, tem formado cidadãos capacitados a pensar criticamente, tomar decisões importantes e participar ativamente da vida cívica. Em seus 18 anos de história, o Colégio Pedro II é uma referência em educação pública de qualidade. Uma frase do hino do colégio diz: nós levamos nas mãos o futuro de uma grande e brilhante nação. Senhor presidente, esse pensamento representa bem a importância de uma boa educação na vida do aluno e como ela deve ser valorizada por um país que deseje se tornar uma grande nação. Parabéns aos ex-alunos do Colégio Pedro II. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Malafaia. Deputado Luiz Paulo. Deputado Samuel Malafaia citou muitas autoridades que estudaram no Colégio Pedro II. As duas não autoridades mais importantes que estudaram no Pedro II, do Maitá, são meus dois filhos, que para mim são as maiores não autoridades, mas o filho do Mink também. Fica registrado. Então, na verdade, o deputado Malafaia está homenageando todos sem exceção. Eu gostaria até de pedir coautoria, mas não posso, porque ele vai dizer que eu estou querendo legislar em causa própria. Por favor, peça para as ordens. Meu irmão, presidente, quero aqui parabenizar, se Vossa Excelência me permitir, parabenizar o deputado Samuel Malafaia. Tem apresentado grandes projetos, a gente já aprovou hoje alguns projetos na CCJ, sempre projeto de cunho patriótico,
pensando na família, na proteção dos nossos valores, então te parabenizar. Eu não tive a honra de estudar no Colégio Pedro II, mas é um colégio que está na Constituição Federal, nosso secretário de governo parlamentar federal, André Moura, que é futuro senador da República. O Colégio Pedro II está na Constituição Federal. Meu irmão, o vereador do Rio de Janeiro, líder do PL na Câmara, foi aluno do Colégio Pedro II. Então, muito nos honra, em que pese a doutrinação ideológica que, infelizmente, o Pedro II vem sofrendo hoje, mas fica aqui o nosso reconhecimento dessa grande instituição. Parabéns, e se puder ser coautor também, estou junto com o Luiz Paulo nessa. Muito obrigado. Registrar a coautoria do... Coautoria do deputado Samuel Malafaia. Cadê o Marquinhos? Coautoria do deputado Luiz Paulo. Samuel Malafaia é o autor, né? Autor. Rodrigo Amorim, Luiz Paulo. Rodrigo Amorim e Carlos Minto. Também o Caiado. O Caiado tem um sobrinho que estudou lá. Pai dele que estudou lá. Pai do Caiado. Obrigado, presidente. Nada mais a tratar na ordem do dia. Passa-se ao expediente final. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados que ainda persistem aqui no plenário, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora presidente, eu não consegui falar no expediente inicial. E, por via de consequência, estou vivendo uma crise de abstinência. Felizmente, vou conseguir falar no expediente final. Primeiro, deputado Flávio Serafim e deputado professor Josemar. Estávamos na audiência pública da Comissão de Servidores Públicos na última quinta ou sexta-feira, quando veio o debate sobre a questão da FAEP, que Vossa Excelência, deputado Josemar, é ex-funcionário. E a mediação que houve para que ninguém ganhasse lá vencimento menor que o salário mínimo vigente no país. E após, eu comecei a receber demandas de outras instituições do Estado do Rio de Janeiro que também pagam de vencimento básico menos que um salário mínimo. Então, ontem, colhi assinaturas em plenário e dei entrada numa emenda à Constituição do Estado, criando o inciso 1º no artigo 83. Que inciso 1º é esse? Dizendo que o vencimento, viu, deputado Josemar? Dizendo que o vencimento básico, bem como os proventos de aposentadoria, não podem ser inferiores a um salário mínimo nacional vigente na forma da lei. Para que isso, se aprovado, valha para todos, e não sobre uma categoria específica. Como está na forma da lei, pressupõe-se que cada vez que for fazer isso, o governo vai mandar um projeto de lei. E, por via de consequência, não tem despesa, porque não tem vício de iniciativa. Passa a ser só o governo apoiado por uma prerrogativa constitucional.
porque é de fato inadmissível que tenham categorias profissionais ainda percebendo de vencimento básico menos que um salário mínimo. E o governo usa um exercício de retórica. Diz assim, não, ganha 900 ou ganha R$1.000 de vencimento básico, mas tem 50% de triênio, acaba ficando ali tangenciando ou superando o salário mínimo vigente. Ora, triênio não é vencimento básico, tanto é que não existe mais triênio, só para aqueles que já tinham o direito ao mesmo, desde que entrou a nova legislação do segundo regime de recuperação fiscal. E é realmente inacreditável. Falar em salário mínimo, desde 2019, que eu não vejo o Estado corrigir o salário mínimo regional. O salário mínimo regional era maior que o salário mínimo nacional e essa altura do campeonato já empatou. Desde 2019 que não vem mais uma mensagem. Parece que os governos que sucederam não cumprem mais a lei. E não estou cobrando aleatoriamente, não. Já vi deputada Dani Monteiro e tantos outros deputados, Dani Balbi também, cobrar, porque não tem só o salário mínimo do piso, tem piso também das diversas outras categorias que têm valores acima do salário mínimo. Então, eu queria, no final da tarde de hoje, exatamente noticiar essa proposta, evidentemente, até via pauta, receber parecer, é uma luta grande, né? Mas exatamente conclamar a urgência dessa matéria. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador inscrito é o deputado professor Josimar. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, deputados e deputadas. Boa tarde, presidenta. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Alerj. Quero, antes de fazer o meu discurso, saudar a fala do orador que me antecedeu, o deputado Luiz Paulo, que colocou de forma muito brilhante sobre a situação dos ex-FAEPs e a não correção do salário mínimo regional, que é uma pauta importante daqueles que lutam pelo direito ao trabalho, pelas condições existentes no Rio de Janeiro. O tema que me traz essa tribuna é que estamos fazendo parte de um movimento nacional de vigílias que estão ocorrendo em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro contra o genocídio que ocorre na Palestina. Atualmente, os dados são completamente desumanos e brutais. Estamos falando, só para o último período, na última quarta-feira, tivemos 123 pessoas mortas em um único dia, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. Teve, inclusive, 5 jornalistas que foram assassinados há 2 dias atrás. O que mostra um grande absurdo que a política defendida pelo governo israelense em conluio com Donald Trump é, na verdade, um genocídio, o que ocorre na Palestina. Nesse sentido, nós não podemos aceitar, relativizar o que lá ocorre. São crianças sendo assassinadas, são jovens, são trabalhadores. E, claro, tem o debate geopolítico, mas não é apenas geopolítico, é também um debate humanitário.
E nesse sentido, o nosso mandato está junto com a FEPAL, com a UP, com o Comitê de Defesa da Palestina e demais movimentos sociais que discutem a questão e que denunciam gradativamente o genocídio que ocorre em Gaza. Quero dizer que o debate não é um debate religioso, é sim um debate político, um debate de solidariedade, e os temas estão aí. Desde 1947, que os Estados Unidos criou um enclave e um Estado que é um Estado racista, artificial, que é o Estado de Israel. Quero deixar aqui a minha solidariedade. Estaremos participando da vigília e no dia 19, em frente ao consulado americano, às 15 horas, estaremos participando do ato protesto em forma de vigília contra o que acontece em Gaza nesse momento. Quero fechar aqui a minha fala dizendo que a Palestina tem que ser livre do rio ao mar e garantir o direito dos trabalhadores, o direito à vida, o que é fundamental. Muito obrigado, presidenta, muito obrigado, deputados e deputadas que nos acompanham. Agradeço a você também que está nos vendo pela TV Alerj e seguimos as nossas lutas. Próximo orador inscrito é o nobre deputado delegado Carlos Augusto. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde a todos. Eu ontem vi uma notícia, presidente, que eu fiquei impressionado. E algumas constatações nós podemos tirar do que eu li, do que eu ouvi e do que nós apuramos. Nós estamos falando do cartão corporativo da Presidência da República. Chegaram os dados relacionados ao cartão corporativo do presidente Lula e do presidente Geraldo Alckmin, aquele hipócrita oligofrênico que falava do Lula e agora se aliou a ele. O presidente Lula, por incrível que pareça, e todos têm que saber disso, todos, em todos os momentos, em todas as assembleias, na Câmara, em todos os lugares, o socialista comunista presidente Lula gastou em 31 meses de cartão corporativo, repito, em 31 meses de cartão corporativo, que eu não sei para que serve, isso é a maior vergonha que tem esse negócio de cartão corporativo, gastou cerca de 55 milhões de reais. 55 milhões de reais em 31 meses, que dá cerca de 1.000 dias, que dá cerca de 54 mil reais por dia. No que esse homem gasta 55 mil reais por dia? Vou repetir porque é uma coisa impressionante. São 31 meses de apuração no cartão corporativo do presidente Lula. Ele gastou quase 55 milhões de reais, que em cerca de 1.000 dias dá 55 mil reais por dia. O que se gasta? O que o homem que fala que vai dividir as coisas? O que o homem fala que é pobre? O que o homem fala que é pai dos pobres? O que o homem fala que você tem que comer picanha? O que esse homem que fala que é um divisor de coisas gasta 55 mil reais no dia, por dia? E aí eu trago aqui o cartão do Alckmin, que em 31 meses gastou 394 mil reais, que em cerca de 1.000 dias dá 394 reais por dia. Olha a diferença. Ah, mas o Alckmin não é casado com a Janja. Tem isso. Tem esse lado bom do Alckmin, se é que existe um lado bom. Um homem que gasta 55 milhões de reais dizendo que é pai dos pobres, em 31 meses. E aí vem a história do sigilo. Ele pega e coloca sigilo nesses 55 milhões de reais.
E 99,55% dessas despesas são sigilosas. Já o do Geraldo Alckmin, cerca de 90% a 94% das despesas são sigilosas. Ou seja, é um cartão vagabundo, é um cartão salafrário, que tira dinheiro das pessoas, dessa gente que finge que é pobre, que gosta de dividir as coisas, mas usa tênis de 10 mil reais, aquela Érica, sei lá o que usa bolsa de 20 mil reais, fazem rachadinha. Desse pessoal todo, eles pegam o cartão corporativo, essa nojeira, essa vergonha, e colocam no sigilo, que ele falou que não ia colocar sigilo em nada. É isso que a gente tem que saber, é isso que as pessoas têm que saber, é isso que as pessoas têm que conhecer. A hipocrisia, a mentira daqueles que falam, que dividem as coisas, mas na verdade acumulam riquezas, como é o caso do filho dele. Não é o filho milionário, não, o filho que bate em mulher. O filho que bate em mulher. É isso. Presidente, eu fiquei sabendo também que houve uma reunião, isso foi divulgado, dos ministros, alguns ministros do STF com dirigentes de bancos, para saber os efeitos dessa lei Magnitsky. E eles ficaram muito preocupados. Muito preocupados. E se essa lei realmente se desenhar da maneira que está se desenhando, com a abrangência que está se desenhando, com a escalada de conflitos que está se desenhando, nós vamos olhar para um Brasil com muito mais problemas econômicos pela frente. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão, desejando a todos um ótimo final de tarde.